Em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, o general Francis Donovan, atual comandante da SALTCOM, confessou ter boicotado as Forças Armadas brasileiras ao vetar a participação dos Estados Unidos em um exercício militar conjunto no Brasil em 2025, se bem que americano boicotando o brasileiro tem desde o século XIX. E por que confessou o boicote? Porque na época que aconteceu esse cancelamento por parte dos Estados Unidos, em 2025, os americanos e o governo brasileiro alegaram questões orçamentárias e de planejamento. Só que nessa última audiência no Congresso americano, o general foi lá e confessou o verdadeiro motivo. Isso evidencia que a gente não fica sabendo 1% do que acontece nos bastidores políticos, nos bastidores militares. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. No último dia 17, durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, o general americano Francis Donovan, comandante do SALTCOM, foi questionado sobre o avanço da influência chinesa na América do Sul, especialmente no Brasil. O general afirmou que o crescimento da presença chinesa na mineração e no processamento de recursos na região representa um risco estratégico de longo prazo para a base industrial de defesa dos Estados Unidos. E ao ser questionado sobre a relação com o Brasil, destacou que em níveis operacionais considera positiva a interação com as Forças Armadas brasileiras. Contudo, admitiu ter boicotado a participação americana na Operação Formosa em 2025 devido à presença chinesa no exercício, uma decisão que na prática escancarou uma mudança mais profunda no relacionamento entre os dois países. 2025 acabou se consolidando como um divisor de águas na cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos. O cancelamento da participação do Corpo de Fuzileiros Navais americanos na Operação Formosa simbolizou um gelo diplomático raro em uma parceria construída ao longo de décadas. Mais do que um episódio isolado, o boicote foi um ponto culminante de uma tensão crescente entre a administração de Donald Trump e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O principal fator por trás desse desgaste foi a ampliação da presença chinesa no setor de defesa brasileiro. E após o feito histórico da diplomacia brasileira em 2024, quando militares americanos e chineses estiveram simultaneamente no mesmo exercício em território brasileiro, o Pentágono passou a adotar uma postura muito mais rígida. E a diretriz em Washington evoluiu para uma espécie de tolerância zero quanto à presença física ou tecnológica de tropas do Exército de Libertação Popular da China em ambientes compartilhados com forças dos Estados Unidos. O receio americano não era apenas simbólico, e havia preocupações concretas envolvendo espionagem tática, coleta de sinais de inteligência e exposição indireta de doutrinas operacionais. Para Washington, permitir esse tipo de convivência significaria, ainda que indiretamente, legitimar a expansão da influência militar chinesa na América Latina, algo visto como estratégico dentro da lógica de competição entre grandes potências. Nos bastidores diplomáticos, obviamente, esse boicote, esse cancelamento da participação americana na Operação Formosa de 2025 foi interpretado como um recado claro. E além da questão chinesa, divergências sobre a crise na Venezuela e posições adotadas pelo Brasil em fóruns internacionais também pesaram na decisão. Oficialmente, os dois governos tentaram suavizar o episódio citando ajustes orçamentários e replanejamento de calendário. Porém, no meio militar, o clima foi descrito como de frustração e cautela. A avaliação predominante era pragmática. Melhor não participar do exercício do que correr o risco de um incidente diplomático direto em campo. Para entender o impacto dessa ruptura, nós temos que voltar a 2024, um ano histórico para a diplomacia militar brasileira. Naquele momento, o Brasil conseguiu realizar algo raro: reunir simultaneamente contingentes dos Estados Unidos e da China em um mesmo exercício militar. E a Operação Formosa contou com cerca de 3.000 militares, incluindo um pequeno, porém altamente simbólico contingente estrangeiro, 33 chineses e 54 americanos. E a coexistência foi cuidadosamente planejada. Apesar de compartilharem o mesmo espaço físico em Formosa, os dois grupos não realizaram treinamentos conjuntos. Operaram de forma separada, acompanhando atividades brasileiras como o emprego de blindados, artilharia e infiltração aérea. E ainda assim, o simples fato de estarem no mesmo ambiente já representava um experimento geopolítico relevante. Naquele momento, o Brasil buscava afirmar uma estratégia de equilíbrio, defendendo que a presença simultânea das duas potências reforçava a sua autonomia estratégica
política e sua capacidade de diálogo global. Os Estados Unidos aceitaram participar sob condições rígidas, garantindo que seus equipamentos e procedimentos sensíveis não fossem expostos a observadores chineses. Só que esse arranjo se mostrou insustentável no médio prazo. Se 2024 foi o ano da convivência controlada entre rivais, 2025 representou o limite dessa política. O boicote americano evidenciou que, na visão de Washington, o Brasil havia ultrapassado uma linha sensível ao permitir que a China se consolidasse como parceiro recorrente em exercícios militares no continente. No fim das contas, o que esse episódio revela vai muito além de um atrito pontual entre Brasil e Estados Unidos, e ele se insere em um contexto mais amplo de intensificação da rivalidade estratégica entre Washington e Pequim, uma disputa que muitos analistas já classificam como uma nova Guerra Fria, agora travada não apenas em termos ideológicos, mas sobretudo tecnológicos, econômicos e militares. E a América Latina é historicamente vista pelos Estados Unidos como sua zona de influência direta desde a doutrina Monroe, volta ao centro desse tabuleiro. E a diferença é que desta vez há um competidor com capacidade real de projeção global, a China. E ao expandir sua presença em setores estratégicos como mineração, infraestrutura, energia e mais recentemente cooperação militar, Pequim passa a desafiar um espaço que por décadas esteve sob predominância americana. O caso do boicote americano na Operação Formosa de 2025 expõe exatamente esse ponto de inflexão. Para os Estados Unidos, a presença simultânea de forças chinesas e americanas em solo brasileiro não é apenas um detalhe operacional, mas um símbolo de perda relativa de influência. Já para o Brasil, a tentativa de equilibrar relações com ambas as potências reflete uma estratégia de autonomia, e ainda que cada vez mais difícil de sustentar em um ambiente de crescente polarização. E essa dinâmica tende a gerar um efeito cascata. Países da região passam a ser pressionados direto ou indiretamente a tomar posições mais claras, seja em acordos comerciais, parcerias militares ou alinhamentos diplomáticos. O risco é que a América Latina deixa de ser apenas um espaço de cooperação pragmática e passa a ser um campo ativo de competição geopolítica entre grandes potências. Nesse cenário, o boicote americano em 2025 pode ser lembrado no futuro como um marco simbólico, o momento em que a rivalidade entre China e Estados Unidos deixou de ser distante para se manifestar de forma concreta no próprio território latino-americano. Nem sempre vai dar para agradar todos os lados. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e principalmente aprendido algo sobre geopolítica. E realmente essa nova Guerra Fria é protagonizada pela China e pelos Estados Unidos. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e, se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Até mais!